Aleluia. Pode jogar lá para mim, por favor. Isso. Essa pintura, é uma pintura, na verdade, é um quadro de um pintor chamado Caravaggio. É um quadro do século XVI, né? O Caravaggio é de 1500 e pouco. Então, é um quadro do século XVI. O nome dessa figura é Narciso. A mitologia grega, na verdade, a maneira de você interpretar e lidar com a mitologia grega depende do autor que você lê, né? Havia muitos autores na mitologia grega e alguns são muito diferenciados nas suas narrativas. A mitologia grega ela sempre vai vir carregada de história de sentimentos, história de paixões correspondidas e não correspondidas entre homens, mulheres, homens e homens, mulheres e mulheres. E a mitologia grega ela é a nível de cultura, de história, ela é fantástica. A nível de cultura nem tanto. Porque a ideia de cultura, o que é uma cultura? Cultura é uma plantação, né? Cultura é quando você semeia algo. Por isso que culto é cultivar. Então, quando nós estamos em um culto, nós estamos cultivando uma cultura. No nosso caso, uma cultura de reino. Quando você está num culto, você está cultivando. Então, quem não participa de um culto, não cultiva. E quem não cultiva, não vê a sua cultura crescendo. Mas esse é Narciso. Qual é a história mais difundida e a mais fácil de entender sobre Narciso? Narciso nasceu muito belo, né? Era bonito, muito bonito. E um dia ele chegou, para resumir, diante de uma lagoa, de um lago. E ele começou a olhar a sua beleza. Ele começou a se olhar no espelho d'água, né? Tanto que está um reflexo ali, a imagem. Ele começou a se olhar no espelho d'água. E ele começou a se amar tanto, ele começou a gostar tanto do que ele estava vendo, que aí a história diz então que ele morre aí, que ele se lança dentro da água, no sentido de que ele não poderia viver. Tamanha sua beleza, não poderia viver de outra forma que não fosse para si mesmo. Nietzsche, ele diz assim: há mais ídolos no mundo do que há realidades. Tem um outro santo, né, chamado João Calvino, que ele diz que o coração do homem, o coração humano, ele é uma fábrica de ídolos. Ele é uma fábrica de ídolos. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Salmo 115. Salmo de número 115. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8 do Salmo 115. Que vai, a minha Bíblia atualizada, ela vai dizer que o título dela é Honra Somente a Deus. Nós vamos falar hoje sobre adoração. Sobre adoração, sobre idolatria. Porque é interessante porque a Bíblia, ela não define adoração. Se você me perguntar assim, qual é a definição bíblica para adoração? Eu não tenho um texto para dizer assim, olha, a Bíblia define a adoração dessa forma. Porque quando os autores, os escritores, eles escrevem, a ideia deles é que os seus leitores sabiam o que era adoração. Estavam cercados de nações que adoravam os seus deuses, estavam cercados de povos que tinham seus ritos de adoração, tinham suas imagens de adoração. Então a ideia do escritor bíblico, né, é que quem lê sobre adoração, os seus leitores da época sabiam o que era adoração, sabiam o significado da adoração. E o problema nosso é que nós também achamos que sabemos. Mas a ideia do autor, do escritor, é que os seus leitores sabiam o significado da adoração. Por isso aí, ele não define a adoração. A Bíblia ela fala de adoração,
ela mostra cultos, ela mostra atividades, ela mostra dinâmicas de adoração, né? E nós entendemos que a adoração muitas vezes é mudar o ramo de atividade, né? Você adorava isso, agora você está adorando isso, e nós achamos que a adoração muitas vezes é mudar o nosso ramo de atividade, mas não é. Adoração é uma mudança no nosso coração. E o que seria adoração e qual é o nosso chamado para adoração? Porque qual é o problema? Nós adoramos a Deus no templo e fora do templo nós adoramos de acordo com a cultura, nós adoramos de acordo com os templos e nós adoramos de acordo com as nossas conveniências, com o Deus que nós estabelecemos, com o Deus que nosso coração estabelece. E aí o salmista no Salmo 115 ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem, todos quantos neles confiam. O pressuposto da adoração, eu separei cinco coisas que envolvem a adoração, e eu não estou fechando a lista, talvez você vai encontrar mais coisas que envolvem a adoração, mas eu queria trabalhar um pressuposto de 5 coisas que envolvem a adoração. Primeiro, a adoração envolve submissão. Tudo aquilo que é objeto de adoração, tudo aquilo que é adorado, ou todo aquele que é adorado, ele exige, em primeiro lugar, submissão, obediência. Então, todo objeto de adoração, tudo aquilo que é adorado exige submissão, obediência. Não existe alguém ou algo que é adorado que não cobre, que não exija dos seus adoradores obediência. A segunda coisa, o segundo pressuposto que a adoração propõe é confiança. Tudo que é adorado exige confiança, né? Se você adora, é porque você confia naquilo que é objeto da sua adoração. Se você não confia, você não adora. O terceiro ponto é que a adoração exige lealdade. A adoração exige lealdade. Tudo que é adorado exige uma postura de lealdade ao adorador no dia a dia. Lealdade, por quê? Tudo que é adorado exige uma postura de lealdade. A adoração a algo ou a alguém pressupõe que você será leal àquele a quem você adora. Em quarto lugar, o temor. Temor não é um medo, não é um medo, por exemplo, nós temos o temor de Deus, não é o medo de Deus nos lançar no inferno. Toda adoração envolve temor. O temor, na verdade, para nós, ele é um sentimento que é relativo à grandeza de Deus, e o temor é um medo que nós temos de perdermos o nosso relacionamento com Deus. O temor, ele te leva a uma conduta que te faz ficar mais perto daquilo que você adora, daquele que você adora. O temor não é o medo de ir para o inferno, o temor é porque nós entendemos a grandeza de Deus, e entendendo a grandeza de Deus, sabendo quem Deus é, quem nós somos, conseguindo definir esses lugares, esses papéis e onde cada um está, o patamar de cada um, nós não vamos fazer nada que nos distancie dele. Nós temos o temor de Deus. Então o temor, ele também é um pressuposto da adoração. E por último, ou pelo menos aqui na minha lista, em quinto lugar, a devoção. Então é submissão, confiança, lealdade, temor e devoção. O que é a devoção? Devoção é porque tudo aquilo que é adorado exige de você uma dedicação da vida. Tudo aquilo que é adorado exige que você dedique a Ele a sua vida. Quando você adora,
Você dedica a sua vida. Essa é a exigência daquilo que é adorado. E o salmista, quando ele fala dos ídolos, e todo ídolo ele é uma representação falsa de Deus. Todo ídolo ele representa, ele tenta estabelecer ou tomar um lugar ou ocupar um lugar de Deus. Então ele é uma representação falsa de Deus, assim é todo ídolo. E nesse texto que nós lemos, e também na nossa vida é assim, os ídolos, eles têm características humanas. Você vai dizer, mas uma imagem não tem característica humana. Tem característica humana até no sentido de que foi criada. Então, eu não estou falando de imagem, eu estou falando de ídolo, tá? Então, todos os ídolos, eles são criados em algum momento. Se o ídolo de alguém é o dinheiro, né, o governo está fabricando agora a nota de 200, né? Eu não sei porque o pessoal queria que fosse o cãozinho caramelo, mas, né? Não sei também se nós vamos chegar a ver nota de 200, né? Do jeito que anda a coisa. Mas o governo, por falta de circulação de dinheiro, o governo vai imprimir mais dinheiro e vai colocar a nota de 200. Né? Se é um dinheiro para ir para a mão do povo, tinha que ser uma nota de 7, de 6, né? De 200 vai ser complicado chegar na nossa mão. Mas eu profetizo prosperidade sobre nós. Nós vamos pegar muitas notas de 200, amém? Né? Então, inclusive, se você quiser ofertar e dizimar com nota de 200, está liberado em nome de Jesus. Né? E aí, a gente cria o dinheiro. Se o dinheiro é um ídolo, ele é criado. Todos os ídolos eles são criados. Eles têm características, eles têm o toque do homem, eles têm um toque nosso. Né? E na descrição do salmista, parece com algo vivo. Tem boca, tem olhos, tem mãos, tem ouvidos, mas não tem vida de fato. Qual é a crítica do Senhor quando Ele fala no Salmo 115? Qual é a crítica da palavra de Deus? É que o homem descrito no Salmo 115, a adoração ou o adorador descrito no Salmo 115, ele adora alguém inferior a ele. A descrição do Salmo 115 é que o adorador, ele está adorando alguém inferior a ele. Então nós adoramos coisas, os nossos ídolos, eles são todos inferiores a nós, até porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, amém? Os ídolos são todos inferiores a nós, são muito mais limitados que nós. Por isso que o profeta Isaías, quando ele descreve a loucura da idolatria, ele conta uma história mais ou menos assim, que o homem vai, planta uma árvore, ou várias árvores, depois ele anda por entre aquelas árvores, ele escolhe uma delas, aí essa árvore que ele escolhe, ele corta essa árvore, ele arranca do chão, ele corta, com metade dela ele faz uma lenha, assa um bolo, cozinha e come, assa uma carne, faz um churrasco com seus amigos, e o salmista diz, e o profeta Isaías diz que com a outra metade, ele faz um Deus, ele faz uma imagem, coloca em um determinado patamar, e ele caminha com ela em procissão, ele se dobra diante dela, e o profeta Isaías diz que em nenhum momento ele olha para aquela imagem, ele diz assim, meu Deus, com metade fui lá, cortei uma árvore, com metade eu assei um pão, assei uma carne, comi, com a outra metade eu fiz um Deus e estou adorando, e ele chama isso de a loucura da idolatria. E quando nós adoramos algo criado, algo que não tem a vida de Deus, os nossos sentidos, eles embotam, é isso que o salmista está dizendo. Nós somos aquilo que adoramos, mas quando nós adoramos algo que não tem a vida de Deus, os nossos sentidos, eles vão sendo comprometidos. Eles vão sendo comprometidos, é por isso que ele diz assim, semelhante a eles, sejam todos os que os fazem e os adoram, e todos quantos neles confiam, porque as suas mãos não apalpam, sua boca não sai um som, seus ouvidos não ouvem, os sentimentos vão sendo embotados e a gente vai perdendo a visão espiritual. Os ídolos, eles tiram a nossa visão espiritual, anulam os nossos sentidos, nos tornam deficientes, nos tiram a verdade de Deus, nos tiram o entendimento de Deus. Os ídolos não permitem que Deus seja pleno na nossa vida, ou que nós sejamos
plenos em Deus, e nós somos então desconectados da realidade de Deus. E a vida, quando nós temos um ídolo, ela perde completamente o valor. Em Atos 19, quando Paulo está em Éfeso, e Paulo começa a ser instrumento de Deus e trazer um grande transtorno para aquela cidade. A palavra diz assim no verso 23, por este tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Qual era a mensagem de Paulo? O evangelho que Paulo pregava é que não são deuses os que são feitos por mãos humanas. E qual era o Deus desses homens aqui? A gente pensa, era Diana, não era Diana. O Deus deles era o lucro, o Deus deles era o dinheiro. A preocupação deles não era com Diana, né? A preocupação deles era com o lucro, porque ele diz assim, olha, desse ofício vem a nossa prosperidade. E não há somente o perigo da nossa profissão cair em descrédito, mas também o de o próprio templo da grande deusa ser estimado em nada. Ou seja, nós vamos levar muito prejuízo, o prejuízo financeiro vai ser grande, vai ser terrível para nós. Então o Deus deles era o lucro, o Deus deles não era Diana. Mas a mensagem de Paulo é uma mensagem correta. Paulo está sendo acusado de dizer que não são deuses aqueles que são feitos por mãos humanas. E isto é evangelho, e essa deve ser a nossa proclamação, essa deve ser a nossa vivência. O nosso coração, a nossa vida, o nosso evangelho deve proclamar que não são deuses aqueles que são feitos por mãos humanas. Por quê? Porque 90% da nossa energia, da nossa vida, do nosso tempo, da nossa inteligência é gasto em busca daquilo que é feito por mãos humanas. Nós trabalhamos mais de 8 horas por dia, porque nós queremos ganhar algo que é feito por mãos humanas. Nós queremos conquistar coisas e nos devotamos a coisas. Nós nos gastamos e nos desgastamos em busca daquilo que é feito por mãos humanas. Sabe, dinheiro, prazer, isso, aquilo, cada um tem um ídolo e a gente vive em busca desses ídolos que não... E aí quando nós lemos Romanos 1, que é um texto maravilhoso, e que Paulo faz uma colocação sobre Deus, e ele diz que a ira de Deus, verso 18, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isto indesculpáveis, porque o que eles fizeram? Eles, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Posição, querido, é algo fora da realidade, não dá para encarar. Sabe por que nós sofremos? Nós ficamos mal quando as circunstâncias não são favoráveis aos nossos desejos. Nós ficamos muito mal quando nossos desejos não são atendidos. E ao mesmo tempo nós corremos um grande risco quando as coisas não são favoráveis. O risco de não glorificarmos a Deus.
Sabe, parece que nós precisamos sempre de uma rivalidade, de uma dificuldade, de uma dor, de uma luta, para nós buscarmos a Deus. Parece que a bonança, ela é rival da graça, e não é assim. Nós estamos vivendo e dedicamos a nossa vida para melhorar a vida. Nós não estamos vivendo para glorificar a Deus. Nossa alma está aflita por conforto, nossa alma está aflita por facilidade, nossa alma está aflita por prosperidade. E Jesus disse para não ficarmos ansiosos com o que havemos de comer ou beber. Jesus não falou de casa, Jesus não falou de grandes coisas, Ele falou de comer e beber. Ou seja, isso aqui a gente pode chegar para um mendigo na rua ali e falar para ele: olha, Jesus disse para você não ficar ansioso quanto ao que você vai comer ou beber, ou vestir. Por quê? Porque são coisas básicas. Parece absurdo Jesus dizer para você não ficar preocupado com o que você vai comer ou beber. Mas sabe que absurdo é olhar a Escritura a partir dos ídolos que nós estabelecemos e achar que Deus é responsável por nos empoderar nesses ídolos. Deus é responsável por lustrar esses ídolos, que Deus vai ouvir a nossa oração e vai nos presentear com esses ídolos. A cruz deve ser o destino dos nossos ídolos, a cruz deve ser o destino dos nossos desejos, a cruz deve ser o destino de tudo aquilo que tenta nos dominar, a cruz deve ser o destino de tudo aquilo que tenta nos controlar, a cruz deve ser o destino de tudo aquilo que tenta nos prender e nos tirar de Deus. Adão foi feito à imagem de Deus, e Adão, assim como esse quadro de Caravaggio que mostra Narciso, quando a gente diz assim que alguém é narcisista, é alguém que se ama, não é se ama, é alguém que tem uma autoadoração. E Adão, ele não se curvou. O problema de Adão não foi lá comer da plantinha, o problema de Adão foi que ele curvou diante de si mesmo, ele não se curvou diante de nada, ele se curvou diante dos seus próprios desejos. Adão se tornou o seu próprio Deus. O que Adão fez quando ele peca no jardim é um culto à personalidade. No dia em que vocês comerem, vocês serão. É um culto à personalidade. E a igreja do nosso tempo é uma igreja que cultua personalidades. Nós cultuamos personalidades. A igreja da nossa geração é uma igreja que vive idolatria. É uma igreja que cultua personalidades. O que se diz não é importante, o que se diz é quem diz. Pode até ser a verdade de Deus, mas depende de quem está dizendo. É um culto à personalidade. Deus nos chama como igreja para abandonarmos os ídolos. Não é a cultura que vai moldar a nossa adoração, queridos. Nós não podemos nos realizar no que fazemos. O evangelho, os ministérios que nós exercemos não é para nos realizar, é para a glória de Deus. Eu não me casei para me realizar, eu me casei e o objetivo do meu casamento é que ele seja um casamento para a glória de Deus. Eu estou criando filhos, não é que eu vou me realizar nos meus filhos. Os meus filhos precisam ser treinados, discipulados para a glória de Deus. O que eu faço, devo fazer para a glória de Deus. O que eu não faço, eu devo deixar de fazer para a glória de Deus. Esse é o alvo, por isso que a gente tem usado aqui essa expressão corandel, é toda a nossa vida para a glória de Deus. Tudo deve glorificar a Deus. Talvez Daiane, não estou profetizando não, tá? Talvez ela nem receba essa profecia, então já vou dizer que não é profecia. Talvez ela nunca vai gravar um CD. E agora também não precisa, agora você joga nas mídias, né? Spotify e tal. Então o pessoal não grava mais CD, viu? Mas o que ela faz deve ser feito para a glória de Deus. Talvez eu e você nunca vamos alcançar o que desejamos, mas se a nossa vida glorificar a Deus, nós cumprimos o propósito.
Bem-sucedido não é alguém que faz sucesso naquilo que faz, é alguém que glorifica a Deus naquilo que faz, e faz bem, faz com excelência, porque aquilo que faz é para a glória de Deus. Buscamos os mesmos ídolos daqueles que não conhecem a Cristo. A diferença é que nós colocamos um versículo. Buscamos os mesmos ídolos daqueles que não conhecem a Cristo. A diferença é que nós temos uma palavra, um evangeliquez para denominar, para desenhar, para embelezar, para maquiar o ídolo. Sabe, o preço cobrado pela nossa devoção, se não for o preço de Deus, provavelmente não fará sentido. E sem Deus nada faz sentido. Por isso tem tanta gente enlouquecida, ansiosa, desesperada, sem razão para viver. Sabe, o povo, Moisés, ele viu a glória de Deus, teve experiência com Deus, mas a glória que Deus mostrou para Moisés, que Moisés viu, ela não chegou ao coração do povo. Paulo diz que quando eles olhavam, eles não viam nada além do véu. Sabe, mas o mesmo Paulo, em 2 Coríntios 4, 6 a 4, ele diz que 4 a 6, ele diz que nós não conhecemos Moisés, nós não vimos a glória que havia em Moisés, mas nós vimos a glória de Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo fala de contemplar a imagem como por um espelho, o espelho do tempo de Paulo era num bronze, e o bronze ele nunca vai ter uma imagem exata, ele nunca vai ser tão claro, mas a palavra diz que mesmo não tendo essa imagem clara, ele fala sobre contemplar a Cristo e sermos transformados, essa imagem imprimida, porque quem olhou para Moisés viu a glória, eles não viram a glória, havia um véu. Nós olhamos para Cristo, o véu se rasgou de alto a baixo, e nele nós vemos a glória do Pai, e vimos a sua glória, João diz, como a glória do Filho único, a glória do unigênito do Pai. Não estou falando de nada místico, embora possa ser místico. Estou falando de você, de experiências, embora experiências são importantes. Estou falando de palavra, de escritura. Nós precisamos adorar a Deus e contemplar a Cristo. E como contemplar a Cristo? Lá nos 5 pontos que eu disse que são: submissão. Submeter, a única maneira de deixarmos os ídolos é nos submetermos a Cristo. A única maneira de deixarmos os ídolos é confiarmos em Cristo. Lealdade ao Senhor, temor do Senhor e devoção, dedicar a nossa vida ao Senhor. Para encerrar, eu queria ler um texto de um escritor chamado David Foster Wallace. Ele é considerado um dos melhores escritores de nossa época. Ele escreveu um dos 100 livros mais importantes da história, desde 1923. Ele era americano. E em 2008 ele se matou com pouco mais de 40 anos de idade. E ele escreveu um texto assim: nas trincheiras do dia a dia, abre aspas, nas trincheiras do dia a dia, não há lugar para o ateísmo. Não existe algo como não adorar. Todo mundo adora. A única opção que temos é decidir o que adorar. E o motivo para escolhermos algum tipo de Deus ou ente espiritual para adorar, seja Jesus Cristo, Alá ou qualquer outro, ou algum conjunto inviolável de princípios éticos, é que todo outro objeto de adoração te engolirá vivo. Quem adorar o dinheiro e extrair dos bens materiais o sentido da sua vida, nunca achará que tem o suficiente. Aquele que adorar o seu próprio corpo e beleza, e o fato de ser sexy, sempre se sentirá feio. E aí eu vou te dar uma boa notícia: os feios são maioria no mundo, viu? Então podemos ficar tranquilos, nós estamos de boa. Os feios são maioria, então nós estamos de boa. E quando o tempo e a idade começarem a se manifestar, diz ele:
morrerá 1 milhão de mortes antes de ser efetivamente enterrado. No fundo, todos nós já sabemos de tudo isso. É o que está no coração de mitos, provérbios, clichês, epigramas e parábolas. Ao adorar o poder, você se sentirá fraco e amedrontado e precisará de ainda mais poder sobre outros para afastar o próprio medo. Adorando o intelecto, sendo visto como inteligente, acabará se sentindo burro, um farsante na iminência de ser desmascarado, e assim por diante. Mas a parte traiçoeira dessas formas de adoração não é que elas sejam ruins ou pecaminosas, diz ele, é que elas são inconscientes. Elas são configurações padrão, são o tipo de adoração em direção à qual você vai gradualmente se acomodando, dia após dia. Você se torna mais seletivo em relação ao que quer ver, ao que valorizar, sem mesmo se dar conta de que está fazendo escolhas. David Foster Wallace. Ele é muito citado nos livros do Tim Keller. Timothy Keller, e o Tim Keller tem um livro, estava lendo ele ontem, e um pouco disso eu extraí desse livro, chamado Falsos Deuses. Queridos, como nós precisamos. Isaías, quando ele viu a glória de Deus, ele viu a diferença entre a sua pureza e Deus. E eu disse aqui semana passada que quando os serafins cantam santo, 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 e nós entendemos que santo é kadosh, é separado. Deus não é separado. A expressão do hebraico ali é incomum. Deus é incomum. E é isso que Isaías entendeu. Eu sou um homem comum, de lábios comuns, habito no meio de um povo comum. E Deus purifica Isaías. E após esse toque de Deus, ele se coloca à disposição para falar a uma nação afundada na idolatria e que vai viver um juízo divino através de um cativeiro. E Isaías é uma boa imagem, já que estamos falando disso, de como a adoração nos transforma. Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar. Depois você dá uma olhada nessa história, e é uma história, de Narciso, é um mito da Grécia Antiga. Alguém que tanto se amou, tanto não é amor na verdade, é uma autoadoração, Embora a gente aprendeu que não devemos amar o próximo como a nós mesmos. Jesus diz assim: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Porque tem gente que não gosta de si, tem gente que se deprecia, tem gente que não gosta, não se ama, não consegue se amar por alguma questão. Mas os ídolos precisam ser destronados. Senhor, nós oramos ao Senhor essa manhã. Colocamos o nosso coração e a nossa vida diante da presença do Senhor. De confiança, uma vida de submissão ao Senhor, porque tudo que nós queremos é adorar, e o salmista diz: não a nós, não a nós, não a nós, mas ao Teu nome toda a glória e toda a honra, Senhor. Não há desejo em nosso coração maior que o Senhor, não há prazer maior que o Senhor. Deus querido, não há nada que nós desejamos, não há nada que nós buscamos, nós não queremos nenhum alvo, nenhum objetivo, nada que seja maior do que aquilo que nós podemos encontrar no Senhor. Já diz o profeta: todas as nossas fontes estão em Ti, todas as nossas fontes estão em Ti. O Senhor é pleno, o Senhor nos supre, o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de nada. Deus, porque todas as outras coisas, e aí Jesus diz que nós somos mais importantes que os pássaros, que os lírios dos campos.
Deus, e o Senhor cuida de cada um de nós, porque o Senhor é Pai, é o bom, bom Pai. E por isso, Senhor, nós não precisamos de ídolos. Nos livre de toda idolatria. Livra o nosso coração de tudo aquilo que tem sido um ídolo para nós. Assim como aquele ídolo caiu, que os ídolos da nossa vida caiam em nome de Jesus. Todos eles, nos ajude, Senhor, a fazer uma anamnese da nossa vida, fazer um autoexame da nossa vida. E se há algum ídolo, seja uma pessoa, seja algo, alguém, nós não queremos estar na contramão do céu, nós não queremos nos ver com o juízo do Senhor, nós queremos te adorar. E hoje o que nós fazemos aqui é um culto ao Senhor, e nós cultivamos a cultura de adoração ao Deus dos céus. Senhor, e nós estamos à sua mesa, reunidos, nós vamos celebrar e cear diante do Senhor. E ao sentar na mesa do Pai, nós rompemos qualquer outra filiação, qualquer outra aliança que tente se sobrepor à nossa aliança com o Pai. E como família de Deus, nós nos sentamos à mesa com o Pai e nós pedimos, Senhor, nos receba na sua mesa mais uma vez. Nós, os irmãos que estão nos assistindo, o Senhor nos receba na sua mesa. Ministre sobre nós e derrama sobre nós o seu amor, derrama sobre nós, Deus querido, do teu Espírito, porque a palavra diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, ó Espírito Santo. Nenhum ídolo pode nos prender, somos os filhos do Pai, e nós abençoamos, Deus, esses elementos que serão entregues, que seremos servidos à mesa do Senhor essa manhã. E te agradecemos o grande, o maravilhoso privilégio deste dia, dessa mesa e desses irmãos. E nós queremos declarar, sentados à sua mesa, que o nosso coração não cabe outro, o nosso coração não cabe outro, nossa vida não cabe outro. Seja qual for o ídolo, ele não cabe na nossa vida, ele não cabe na nossa história, ele não cabe no nosso estilo de vida, ele não cabe no nosso modo de pensar, ele não cabe no nosso ser. Encha-nos plenamente, encha-nos plenamente. Aleluia. Pode servir, por favor. Deus, te glorificamos, Senhor. Mais doce que o mel, melhor do que o vinho é o teu amor. Tão amável és, perfume derramado é o teu nome. Tua beleza é incomparável, tesouro desejável, tua comunhão, tua presença é fogo que consome, mais forte do que a morte é o teu amor. Jesus,
evangelho que Paulo pregava deixava bem claro que não são deuses aqueles que são feitos por mãos humanas. Isso provocou nos artífices, isso provocou nos artesãos da cidade de Éfeso um descontentamento. Isso provocou nos comerciantes, isso provocou na cultura de Éfeso uma ruptura. Eu não sei como você entende isso, mas quando você entende que não são deuses aqueles que são feitos por mãos humanas, e o único Deus conhecido em toda a existência que não é feito por mãos humanas, pensa aí. Um Deus que não pode ser suprido por mãos humanas. Um Deus cujo desejo não tem origem humana. Esses dias, orando com o Lucas, e ele me perguntou: pai, define Jesus para mim. Porque depois que eu oro com ele, ele sempre faz uma pergunta difícil, né? Um dia ele me perguntou: como é que a gente faz para ficar casado muitos anos, mesmo tendo problema? Eu falei: é casar com uma mulher que não sabe atirar. Aí ele me perguntou: define Jesus para mim. Eu falei: Jesus é tão humano quanto você, tão divino quanto Deus. Queridos, adoração é o entendimento de que há um único Deus, um único Rei. E Paulo fala que ele não é feito por mãos humanas, e para mim isso é uma essência. E Paulo, quando vai ministrar aos irmãos sobre a ceia, ele diz: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Nós estamos sendo incluídos. Deus, nós te adoramos, Senhor. Somos o seu corpo, a igreja. E o Senhor Jesus é o cabeça deste corpo, mas há um corpo que foi partido, rasgado, ferido, moído pelas nossas transgressões, como diz o profeta. Um corpo que experimentou a cruz, um corpo que experimentou a dor, um corpo que foi partido para que pudéssemos estar unidos juntos. Nós te glorificamos, Senhor, pelo seu corpo partido no Calvário em nosso favor. Que tamanha graça nos alcançou, que tamanha graça nos remiu. E nós te glorificamos, Senhor, e apresentamos esse pão diante do Senhor. E ao participarmos dele, Senhor, nós participamos também, como diz a palavra, deste memorial, até que o Senhor venha. Vamos participar do pão em nome de Jesus. O apóstolo diz que de modo semelhante, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Senhor, que privilégio. Estamos à mesa e faremos esse memorial até que o Senhor venha, como diz a palavra. E o Senhor vem, e aquele que vem virá e não tardará. O profeta Joel diz para darmos voz de rebate no Santo Monte, para tocarmos a trombeta em Sião, porque o dia do Senhor vem, Ele está próximo. Para que os moradores da terra se perturbem, Ele diz, se preocupem com essa notícia, com o toque dessa trombeta. E ao participarmos da ceia, ao sentarmos à mesa, ao celebrarmos este memorial, a morte do Senhor, nós também estamos proclamando a sua volta.
os lenços dobrados no túmulo. Significa que vamos nos reunir novamente com o Senhor e vamos cear juntos. Senhor, nós apresentamos ao Senhor esse cálice. Te agradecemos pelo privilégio, pela honra de servi-lo e de poder adorá-lo. E nós te glorificamos e assim participamos deste cálice. Vamos participar em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ore ao Senhor, diga a Ele uma palavra de adoração. Quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Somos a noiva. Eu quero O ápice da noiva é o casamento, é o encontro com o noivo. O Espírito, a igreja dizem vem, o Espírito e a igreja dizem vem, o Espírito e a igreja dizem vem, ora vem Senhor Jesus, o Espírito e a igreja dizem vem, o Espírito e a igreja dizem vem. Eu quero estar contigo, amado da minha alma, tua noiva clama, vem. Jesus, Doce nome, Jesus, doce nome, Jesus, nome que deve estar nos nossos lábios, sempre doce nome. te adoramos, Oh Jesus, nosso amor, nossa devoção, nossa confiança, nosso temor. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Oh, e a palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor, nós te adoramos por estar aqui. Obrigado pelo privilégio dessa linda e maravilhosa semana que vivemos, com seus desafios, com suas facilidades. Senhor, nós oramos por cada casa, cada família que está aqui, aqueles que estão nos assistindo pela internet. Nós oramos, Deus, para que o Espírito do Senhor tenha falado em cada coração, nós possamos como ovelhas ruminar essa palavra e esse entendimento. Pai querido, que nós possamos, Deus querido, nesses dias que virão, arrancarmos, destruirmos todo altar, que nós sejamos iconoclastas, destruidores de ídolos, que todos os ídolos sejam arrancados da nossa vida, e que nós possamos, Senhor, adorar e bendizer o Seu nome, te glorificar não apenas com nossas palavras e não apenas neste lugar físico, geográfico, mas que esse ambiente, ele seja o ambiente da nossa vida, o ambiente do nosso trabalho, o ambiente da nossa existência. Nós adoramos o Seu nome, nós glorificamos o Senhor, nós declaramos a Sua grandeza e a Sua glória. Nós declaramos, Senhor, que não há ninguém além do Senhor. Nós não somos um povo adúltero, nós somos um povo fiel ao noivo, nós somos a noiva. E nós aguardamos o noivo, e enquanto o noivo vem, nós não teremos um outro amor. Enquanto vem o noivo, não nos envolveremos com ninguém, não vamos comprometer a aliança que temos com o noivo. Nós o aguardamos, nós o esperamos, nós o amamos e nós declaramos o nosso amor. Obrigado por esse dia, por essa manhã. Que o amor de Deus e que a graça de Cristo Jesus nosso Senhor, cuidado, o ensino, o direcionamento do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus, e que haja paz sobre Israel, e que o Senhor visite Israel, assim como tem visitado a igreja dos nossos dias, e que haja plenitude em
toda a igreja no entendimento do Deus que nós servimos, e que nós possamos servi-lo também em plenitude, que Israel experimente, conheça e viva a plenitude do Deus que o escolheu, e que Israel e a igreja juntos clamem pela vinda do Messias. Nós te adoramos, Senhor, e nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, um excelente domingo para você. Deus abençoe você que está nos assistindo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero estar contigo, ao lado da minha Ana Paula Alvim.